Paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, eu peço que você considere se inscrever, ativar o sininho de notificações, para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente posta, tudo aquilo que a gente compartilha, porque a nossa meta é falar de Jesus. Eu queria compartilhar uma reflexão a respeito de João, no capítulo de número 6, e eu queria ler a partir do versículo de número 60, que diz o seguinte: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe disse: Não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem havia de trair. João, no seu capítulo 6, ele traz aqui alguns acontecimentos da vida terrena de Jesus, por onde Jesus passava. Se nós pegarmos o início do capítulo 6, nós vemos a multiplicação de pães e peixes, aonde Jesus se reuniu com seus discípulos e uma grande multidão para começar a ensinar aquela multidão, começar a pregar, a evangelizar aquela multidão. E em determinado momento, a multidão ela fica cansada e ela sente fome. Jesus, ele pergunta aos seus discípulos, ele fala com seus discípulos: Nós não podemos dispensar essa multidão sem dar pelo menos um alimento. Ao ponto que os seus discípulos respondem: Mas Senhor, aonde nós encontraremos alimento para tão grande multidão? Até que André, ele traz um menino que tem em sua mão pães e peixes, ou 5 pães de cevada e 2 peixes, mas ele mesmo questiona: Senhor, o que é isso para tanta gente? E naquele momento nós vemos que o Senhor Jesus ele realiza um milagre de multiplicar os pães e os peixes para todos aqueles homens que estavam seguindo. E o texto ele continua porque ele despede os seus discípulos para atravessarem o mar, atravessarem para o outro lado, e Jesus ele se retira. Só que seus discípulos eles começam a passar por uma tão grande tempestade que não conseguem remar para a margem daquele local e começam a clamar, começam a ter medo, ao ponto que Jesus ele desce do monte e vai na direção dos discípulos andando por cima do mar e acalma a tempestade. Percebam que Jesus ele realiza então mais um milagre, que através do poder da sua palavra ele agora acalma a tempestade. Só que a partir do versículo 22 nós vemos que no dia seguinte dessa tempestade, a multidão, ela seguiu Jesus para o outro lado, ela atravessou para o outro lado para se encontrar com Jesus. Aquela multidão, ela estava buscando comida, ela estava buscando um banquete gratuito, porque da mesma forma que eles foram alimentados no dia anterior, eles queriam ser alimentados no dia atual. E a partir do versículo 22 nós vemos o Senhor Jesus falando a respeito de ser o pão da vida.
mostrando que a comida terrena é uma comida passageira, é uma comida que você come e você volta a sentir fome. Mas quando você se alimenta da fonte verdadeira, você não sente mais fome. Só que no meio desse discurso, o Senhor ele começa a falar algumas verdades que começam a confrontar aquela multidão, começam a confrontar aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, ao ponto que muitos começaram a se afastar, muitos começaram a abandonar Jesus. O texto fala que muitos discípulos acharam duro o discurso de Jesus, ao ponto que não queriam mais segui-los. E Jesus então pergunta, e aí nós entramos no texto que nós queremos refletir. Jesus ele pergunta, mas e vocês? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar de lado tudo aquilo que nós passamos, tudo aquilo que vocês estão vivenciando? E Pedro toma a frente e responde, Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro ele reconhece que Jesus é o único que traz palavras de vida eterna. É o único que traz o alimento para a alma. Não somente o alimento físico, mas o alimento para a alma. Nos nossos dias, nós nos deparamos com muitas pessoas que vão em igrejas, que vão atrás de milagres, que vão atrás de consumir algo e não estão de fato procurando o Jesus que é o pão da vida. Não estão de fato procurando o Jesus que tem palavras para a vida eterna. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós devemos fazer uma pergunta: para qual Jesus nós estamos indo? Em busca do que nós estamos indo quando nós buscamos Jesus? Será que nós estamos atrás de Jesus apenas para milagres? Será que nós estamos atrás de Jesus apenas para saciar a nossa fome terrena? Apenas para ganhar um salário melhor? Apenas para tentar melhorar de vida? Ou nós estamos buscando Jesus porque nós queremos passar a eternidade com Ele? O Senhor Jesus ele deixa claro que Ele é o pão da vida. E aquele que se alimenta dele, aquele que faz parte com Jesus, ele não volta a ter fome. Aquele que faz parte com o Mestre, ele não volta a se sentir cansado, oprimido. Veja o texto que o Senhor Jesus fala em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Essas são as palavras de Jesus. Estes são os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que nos direcionam para a eternidade. Que neste dia você possa refletir nessa mensagem e entender que só existe um caminho que nos leva à eternidade. E este caminho é através de Jesus. É entender que nós não estamos buscando Jesus por conta de milagres, por conta de bênçãos materiais, por conta de coisas terrenas, mas nós estamos buscando Jesus porque nós queremos passar a eternidade com Ele. Espero que essa mensagem ela tenha trazido um momento de reflexão para a sua vida. Espero que você seja abençoado com este vídeo. Por favor, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, curta, deixe o seu comentário, porque nós cremos que através desse vídeo nós alcançaremos mais pessoas para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.